Então, meus amigos, tem uma coisa acontecendo hoje que, assim, sinceramente, não dá para ignorar. E nem dá para fingir que faz sentido, né? Segundo uma pesquisa do Instituto Veritas, cerca de 43% das mulheres têm intenção de votar no Lula em 2026. E aí surge uma pergunta que não é ataque, não é provocação barata, é uma pergunta de coerência. Como que isso se sustenta na prática? Porque ao mesmo tempo em que cresce o discurso sobre violência contra a mulher, feminicídio, estupro, insegurança, a gente também vê apoio a um projeto político que historicamente defende penas mais brandas, uma abordagem mais flexível com criminosos e uma visão que muitas vezes coloca o bandido como vítima da sociedade. E isso cria um choque de realidade. Não dá para entender. Um choque que precisa ser encarado com honestidade. O problema aqui não é ter preocupação com segurança, isso é legítimo, ok, necessário e urgente. O problema é quando o discurso não se alinha com as escolhas. Porque não dá para exigir mais proteção e ao mesmo tempo apoiar ideias que enfraquecem o enfrentamento direto ao crime. Não dá. Não dá para pedir justiça e ao mesmo tempo normalizar discursos que suavizam a responsabilidade de quem comete violência. Isso não é sobre ideologia, é sobre consequência prática. No mundo real, decisões políticas moldam o ambiente em que as pessoas vivem, elas influenciam o nível de punição, o comportamento do criminoso e principalmente o nível de segurança de quem está na ponta, que muitas vezes é justamente a mulher que depois sofre as consequências. E o mais preocupante é que muita gente não percebe essa contradição, porque está votando com base em emoção, identificação ou narrativa, e não em análise real das ideias. E aqui está um ponto crucial. A política moderna aprendeu a explorar emoções como nunca antes. Medo, empatia, indignação, sensação de pertencimento. Tudo isso é usado para direcionar decisões. E quando a decisão é emocional, ela tende a ignorar a consequência na prática. Não é sobre homens ou mulheres, é sobre qualquer pessoa que não desenvolveu maturidade crítica suficiente para separar discurso de realidade. E isso se torna ainda mais delicado quando o debate gira em torno de temas sensíveis, como violência, porque são assuntos que naturalmente despertam emoção, e com razão. Mas exatamente por isso, eles também são facilmente utilizados como ferramenta de mobilização. O problema é quando a emoção substitui a análise, quando a pessoa sente muito, mas pensa pouco. E nesse cenário fica fácil conduzir massas, construir narrativas e gerar apoio sem necessariamente apresentar soluções eficazes. E tem um ponto ainda mais profundo que quase ninguém quer tocar: a confusão entre compaixão e permissividade. Uma sociedade justa precisa ter compaixão, sim, mas também precisa ter limites claros. Quando você começa a tratar o criminoso apenas como vítima, ignorando a vítima real do crime, você inverte a ordem moral das coisas. E essa inversão tem custo. Porque cada decisão mais branda, cada flexibilização, cada discurso que relativiza a culpa, envia uma mensagem clara: o risco de cometer crime diminui. E quando o risco diminui, o crime tende a aumentar. E aí a realidade cobra. Não no discurso, não no debate político, mas na vida real. Cobra na rua, na insegurança, no medo, nas estatísticas que continuam subindo. Cobra na vida de quem não tem proteção, não tem escolha, não tem alternativa. E, ironicamente, muitas vezes, quem mais sofre com isso são exatamente aqueles que mais pedem segurança. Porque, no fim, a política não protege ninguém por intenção, ela protege por consequência. No final, a questão não é apenas sobre Lula ou sobre qualquer outro nome. A questão é mais profunda, é sobre coerência entre o que se fala e o que se escolhe. É sobre responsabilidade individual na hora de votar, porque cada decisão política tem impacto direto na realidade, principalmente na segurança. E enquanto as pessoas não começarem a alinhar discurso com prática, continuarão vivendo dentro de um ciclo onde o problema é denunciado, mas ao mesmo tempo alimentado pelas próprias escolhas.